Semana que acaba, semana que começa. Os acontecimentos da semana passada foram dominados completamente pela inversão no sentimento de risco dos mercados, que levou o dólar a fortes perdas, as yields a perdas, as obrigações a ganhos, os mercados acionistas a ganhos. Isto depois de os dados da inflação nos Estados Unidos se terem revelado abaixo do esperado. Os preços em junho subiram 0,2%, que foi abaixo do esperado dos 0,3%, levando a inflação a cair de 4% para 3%, quando o mercado esperava cerca de 3,1%, mesmo 3,2%, e a inflação core, ou seja, retirando os preços da alimentação e da energia, a caírem de 5,3% para 4,8%, quando os mercados esperariam que essa queda se ficasse pelos 5%. Isto levou de imediato a uma inversão forte no sentimento de mercado, com os mercados a descontarem um abrandamento na agressividade por parte do Fed, que continuam de qualquer das formas à espera de uma subida de 25 pontos base para a próxima semana, mas ainda assim levou a fortes inversões no sentimento de risco. Isto levou as obrigações, por exemplo, as obrigações norte-americanas a ganhos fortes, levando yields, obviamente, para a recuar dos máximos recentes que tinham feito, e isso foi passado também aos outros mercados, como o caso das obrigações europeias, que também tiveram ganhos, ou seja, as yields a cair, e principalmente fortes quedas no dólar, com o índice do dólar a cair mais de 2% durante apenas esta semana. Apesar de termos tido, entre outras coisas, bancos centrais e o começo da época de resultados, que até foi positivo, com JP Morgan a ter resultados acima do esperado, isso não foi isso que deu qualquer movimento ao mercado. Nos bancos centrais, o Banco da Nova Zelândia manteve a sua taxa inalterada, o Banco do Canadá subiu de 4,75% para 5% e deu indicações de que poderá, inclusive, continuar a fazer subidas de taxa de juros. Os mercados obrigacionistas tiveram fortes ganhos esta semana, obviamente com esta inversão na aversão ao risco da semana passada para um sentimento de risco desta semana. Curiosamente, os mercados norte-americanos, onde diria que poderia ser os mais impactados, foram os que ganharam menos. O Nasdaq foi o que mais, dos principais índices, o Nasdaq foi o que mais ganhou, terminando a semana em ganhos à volta dos 3,3%. Na Europa foi o Eurostoxx 50, que ganhou um pouco menos de 4%, 3,8%, e foi na Ásia que vimos o índice que mais ganhou esta semana, dentro dos principais índices, o Hang Seng, que ganhou quase 6%. Por cá, por Portugal, o pacificou-se em ganhos em cerca de 1,6%, um pouco abaixo, ou diria mesmo bastante abaixo dos seus pares europeus, isto com a Corticeira Amorim liderar os ganhos, com ganhos acima dos 5%, e a Galp as perdas, perdendo cerca de 1%, menos de 1%, à volta disso. No mercado cambial, claro que o grande choque foi o do dólar, foi as desvalorizações do dólar, que praticamente caiu face a todas as outras divisas, em que, por exemplo, vimos o euro-dólar que começou a semana abaixo de 1,10 e terminou a semana acima de 1,12, perto dos máximos de mais de um ano, a 1,1245 esse máximo. No lado oposto, as divisas que mais ganharam, temos aqui a coroa norueguesa, em que o Euronoc caiu fortemente, ou seja, houve fortes ganhos da coroa norueguesa, mas também tivemos esses mesmos ganhos, ou perto disso, na coroa sueca, e fortes ganhos também no franco suíço e inclusive no iene japonês. Os mercados das matérias-primas, os mercados das commodities, neste novo sentimento de risco que foi retomado na semana passada, também tiveram ganhos, e também com o efeito de base, digamos, da desvalorização do dólar. O petróleo acabou, nomeadamente o Brent europeu, acabou por ter uma valorização esta semana de cerca de 1,5%, e o ouro praticamente também a mesma coisa, à volta de 1,4%, foi os ganhos feitos durante esta semana com esta nova inversão do sentimento de risco nos mercados.
A próxima semana este tema vai continuar certamente nos mercados. Vamos ter os olhos colocados principalmente nos dados económicos e mais resultados empresariais, depois do que já tivemos na semana passada, logo na passada sexta-feira, com os dados dos principais de alguns principais bancos norte-americanos. O dólar norte-americano vai ser provavelmente o grande tema desta semana também. Vamos ver até que ponto é que o dólar vai continuar em perdas desde que este sentimento de risco do mercado vá continuar para a frente. Isso vai obviamente pressionar o dólar. Não vamos ter certamente qualquer informação verbal por parte dos membros do FED, na medida em que estão no período de silêncio antes que precede a reunião do Banco Central já para a semana, e portanto vamos nos manter com os dados económicos. Esses dados económicos que poderão, digamos, impulsionar de alguma forma, são principalmente as vendas a retalho nos Estados Unidos, os dados do emprego às quintas-feiras nos Estados Unidos, os dados semanais do emprego, e temos também alguns indicadores de atividade económica, como será já logo no primeiro dia da semana o índice manufatureiro de Nova Iorque, ou mais tarde o índice fatureiro de Filadélfia. Ainda como dados económicos interessantes, vamos ter os dados da inflação no Reino Unido, que serão uma forte, digamos, predominantes, digamos, relativamente ao Banco de Inglaterra para continuar ou não a subir taxas de juros e qual o ritmo que vai imprimir nessas subidas de taxa de juros. Vamos ter também mais bancos centrais, embora de menor importância neste momento, isto porque do Banco Central da China não se espera alteração nas suas taxas a 1 e 5 anos, e o Banco Central sul-africano deverá manter a sua taxa também inalterada. Já no Banco Central da Turquia, os mercados estão à espera de mais um forte aumento de taxas, desta vez dos 15% para os 20%, de forma a combater a forte inflação que se faz sentir no país. Por fim, teremos mais resultados empresariais em força esta semana, com os restantes bancos, os maiores bancos norte-americanos, como o Bank of America, Goldman Sachs, o Morgan Stanley e outras empresas que normalmente conseguem levar atrás os mercados, como é o caso da Tesla ou da Netflix. Bom, para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!